Diagon, a entidade metamorfa lendária que conquista dimensões e anexa realidades ao seu mundo principal. Vamos ver o mistério por trás de sua forma de dragão na Idade Média e sua semelhança com o monstro cósmico Cthulhu, enquanto entendemos melhor o poder descomunal dessa criatura. Fala rapaziada, sabedoria na parada! O Diagon é uma das entidades mais importantes do universo de Ben 10, ou até mesmo do multiverso. Uma entidade metamorfa que apareceu como um dragão na Idade Média. Ele é uma entidade que sai pelo multiverso conquistando dimensões e anexando essas realidades ao seu mundo principal, a dimensão diagonal. Ele em supremacia alienígena parece semelhante ao que os seus cultistas esotéricos veneram na Terra. Um monstro polvo gigante, semelhante à forma verdadeira do Vilgax, e que é uma forma extremamente semelhante ao Cthulhu, o monstro Lovecraftiano que é extremamente popular na cultura pop. Sendo um monstro cósmico incompreensível dormindo no fundo do oceano da Terra e que tem intenções incompreensíveis e planos inesperados para a humanidade. Mas a pergunta aqui é, o quanto exatamente de poder esse monstro cósmico em Ben 10 possui? Será que ele consegue criar outro universo? Será que ele consegue deixar o Ultra Mega Like? Será que ele consegue se inscrever no canal e ativar o sininho? Bem, depois do seu like a gente conversa isso aí melhor, capricha aí galera. Bom, tudo começa com a primeira forma de poder que temos um relance dele mostrar. A habilidade de empoderar seus alvos, os esotéricos, com energia extradimensional. Além disso, os esotéricos também podem desaparecer e reaparecer espontaneamente ao acessar a dimensão diagonal e se mover por ela para se relocar na dimensão principal. Ele até mesmo pode fazer qualquer pessoa se tornar um de seus servos ao controlar a sua mente. Seu poder é tão grande que ele pode transformar todos os humanos do planeta Terra em esotéricos. O Diagon também pode criar vida, tendo uma espécie de parasitas mentais que ele manda para os universos que conquista para eliminar as criaturas mais fracas. Esses parasitas são chamadas de lucabras e eles sozinhos conseguem derrotar exércitos inteiros, como o grande exército medieval do Sir George, por exemplo. O Diagon também pode facilmente manipular essas formas de vida ao ponto dele fundir elas no que ele quiser. Por exemplo, ele criou um híbrido entre o Vilgax e o Lucabra no período em que o Vilgax estava servindo o Diagon, ou pelo menos estava fingindo servir ele, né? O Diagon também tem uma biologia incompreensível, que se transforma no que ele quiser. É dito que na sua forma original é o dragão que o Sir George lutou contra. Porém, essa pode simplesmente ser a forma que ele inicialmente decidiu aparecer na época medieval. Provavelmente para assustar os humanos daquele tempo que tinham dragões severamente irradiados em suas culturas. É possível que a sua forma original é o monstro polvo cósmico, contra quem o Ben e o seu time lutou contra e quem os esotéricos na Terra veneram como imagem do Diagon. Mas essa é mais provavelmente só uma aparência que ele tomou para ser venerado pelos humanos. E é bem possível que, em homenagem à sua inspiração no monstro Cthulhu e os mitos Lovecraftianos, a forma original do Diagon possa ser algo incompreensível e que a humanidade não seria capaz de processar. Ele, naturalmente, sem se transformar em algo que seria demais para a mente humana processar, consegue perturbar o cérebro humano através de efeitos do medo primordial. Algo semelhante ao que o espantoide faz. E o Diagon, na verdade, por causa da sua biologia abominável, é capaz de resistir e até mesmo ser completamente imune aos poderes do espantoide. E vale lembrar que o seu corpo também pode se tornar imenso. O gigante, por exemplo, possui mais de 90 metros de altura. Isso mesmo depois de ele ativar a forma suprema, né? Que ele fica muito maior do que ele já é. Mesmo assim, ele não chega nem no nível do Diagon, não sendo nada mais do que uma formiga super forte e apenas uma criatura que o Diagon teve que reduzir seu próprio tamanho para lutar contra e depois simplesmente derrotou com um simples poder. E obviamente, manipulando vastas quantidades de energia com a sua própria essência sendo o poder, o Diagon é capaz de lançar lasers de seus olhos que podem fazer uma vasta variedade de coisas, desde perturbar os sentidos de alguém, até manipular estruturas moleculares, dar poder aos seus servos e até mesmo desintegrar completamente. Até mesmo Sir George, que era imortal perante ao tempo e tinha o poder da espada Ascalon, que manipula as forças fundamentais da realidade para o defender, ainda foi totalmente derrotado em uma demonstração de poder assustadora do Diagon, onde ele mostra que esse tempo todo ele poderia ter derrotado a pessoa com mais chances de o derrotar, fazendo os heróis do time Tennyson perderem as esperanças momentaneamente. O poder do Diagon, galera, também pode ser moldado em uma vasta variedade de utilidades, como usar um estado extradimensional dessa energia semelhante ao que os esotéricos usam. Ele pode moldar o poder em seus portais para arrastar seus exércitos através do multiversos,
com Lucabria saindo desses portais e quebrando as forças inimigas antes da chegada do Diagon. O poder também pode ser moldado em fogo, algo que ele usa em sua forma de dragão nos períodos medievais distantes. Ele também possui uma vasta quantidade de imunidades, capazes de o proteger de habilidades específicas e poderes que poderiam apresentar uma mínima ameaça. O Diagon também é completamente imune a coisas como possessão Ectonurita ou controle de corruptura Vladat. Afinal de contas, por mais perversos que as habilidades dessas espécies sejam, elas jamais poderiam afetar a grandeza incompreensível da biologia do Diagon, que por muitos é confundido com um deus. E assim, galera, o Diagon, além de uma entidade conquistadora, ele também é uma entidade importante da magia, e é um consultado para pactos e feitiços de alto nível. Sua maestria e importância para a magia é tanta que mesmo uma encantriz que possui a runa alfa, que dá a mana ilimitada, e é literalmente uma parte do mapa do infinito que estende o alcance ao seu poder por 11 dimensões até a barreira da aleatoriedade cronal, mesmo essa encantriz com tanto poder, ela não possui conhecimento necessário para fazer algo como trazer os espíritos de volta à vida. O que aparenta ser é que enquanto o corpo do Diagon não pode ser explicado pela ciência, ele também não pode perfeitamente ser explicado pela magia, existindo como uma criatura que ultrapassa as limitações de ambos os reinos. Porém, é importante lembrar que, embora ele governe sobre a magia, ele devolve as almas dos habitantes do Ledger Domain após as almas dos feitiços serem devolvidos ao pós-vida, dizendo que assim é a maneira da magia. O que significa que a imunidade à magia seja uma habilidade que o Diagon possua, talvez existam feitiços de alto nível que o afete. A biologia do Diagon também possui um certo tipo de imortalidade, não apenas perante ao tempo, mas também ao nível de danos físicos. Pois mesmo sem coração, que não é apenas um órgão vital para o Diagon, mas também um núcleo de seus poderes, o que significa que mesmo sem boa parte de seus poderes, o Diagon ainda pode sobreviver como imortal e ter uma regeneração capaz de refazer qualquer parte do seu corpo, exceto seu próprio coração, é claro. A durabilidade do Diagon é tão grande que é dito que a única arma capaz de se comparar aos poderes do Diagon é a espada criada por Azimuth para manipular as forças fundamentais do universo, que é a própria Ascalon. Uma espada que até mesmo se for usada de maneira errônea por um instante, poderia destruir um mundo inteiro. O que significa que para lutar contra a sua biologia, com um alto nível de capacidade de sobrevivência e durabilidade, é necessário usar o poder da realidade em si, sendo manipulada contra ele. E além da sua durabilidade física, é importante lembrar que por causa dos seus poderes mágicos, o Diagon também pode ter uma vasta biblioteca de resistências contra coisas sobrenaturais, efeitos esotéricos como transportar ou manipulação das almas. Sua durabilidade também inclui sua mente, como eu já tinha falado mais cedo. Por ter um conhecimento sobre coisas tão além da compreensão dos mortais, definitivamente afia mais a mente do Diagon. Pouquíssimas coisas seriam capazes de causar medo a ele. Isso considerando que haja uma coisa que sequer dê medo ao Diagon. Bem, tentando imaginar algo que daria medo em uma entidade que em conceito já é tão perturbadora quanto o Diagon, é algo até mesmo que pode causar dor de cabeça sobre quão transcendente essa coisa poderia ser. Porque ela seria pro Diagon o que o Diagon é para a maioria dos mortais. E assim, galera, ele também tem uma grande manipulação sobre o ambiente a nível planetário e cósmico, já que sua magia suprema o faria basicamente ser capaz de fazer qualquer coisa. Usando esse poder sobre o ambiente, ele foi capaz de formar nuvens, ventanias, trovões, relâmpagos, feitos de puro poder extradimensional diretamente vindos do Diagon. Nessa tempestade, o Diagon também foi capaz de criar uma chuva ácida vermelha, capaz de danificar severamente o Gigante Supremo, a tal ponto de que ele foi derrotado. Algo que é impressionante, pois foi considerado os feitos de durabilidade do gigante e a modificando pela função suprema. Não deveria haver componentes químicos na Terra capazes de derrotar os Gigantes Supremos através de acidez. No entanto, galera, o Diagon não se importa com essas regras. Por causa disso, simplesmente e magicamente, ele cria uma chuva ácida o suficiente para derrotar o Gigante Supremo. Então com ele não tem essa, galera. E antes de falar do último poder do Diagon, é interessante notar algumas das suas fraquezas, as quais são duas principais. A primeira é o elemento metálico que os Cavaleiros Eternos usam em suas armaduras, que impede a influência do poder do Diagon na mente dos Cavaleiros. Obviamente, tendo lutado contra o Diagon e a ordem de seu culto, os Cavaleiros Eternos criaram os únicos elementos capazes de impedir os poderes intradimensionais de uma entidade perturbadora como o Diagon. E é claro, a outra fraqueza, a fonte de incríveis poderes e incríveis fraquezas, é a essência do Diagon, é poder puro. Embora tenha um corpo físico, isso não passa de uma manifestação, e o verdadeiro corpo do Diagon é inteiramente energia, capaz de ser facilmente absorvida por qualquer um com a ferramenta necessária para isso, ou o poder e a fome necessária para absorver cada gota de energia que exista no corpo do Diagon, até que o Diagon tenha sido absorvido completamente. E no final, ele meio que foi absorvido mesmo. E por último, mas não menos importante, é dito que o coração do Diagon possui poder suficiente
suficiente para conquistar todo o universo. E se o Diagon alcançasse essa fonte de poder, ele seria imparável, galera. É que nem luva de pedreiro, entendeu? Quando o Ben alcançou esse poder, ó, quando ele selou o poder do Diagon na Ascalon, o Vilgax disse que com esse poder, o Ben poderia com um pensamento apagar totalmente o conceito da maldade no mundo, fazendo todos os seres que existem perderem o livre-arbítrio. Se realmente o Diagon quisesse, ele poderia tirar o livre-arbítrio de todos os inimigos e os fazer instantaneamente perderem. Diagon é uma das criaturas muito importantes da série do Ben 10, uma das criaturas mais poderosas. Agora, essa parte de tirar o livre-arbítrio, realmente ele conseguiria fazer isso com um estelar de dedos. Agora, eu não vou fazer isso, porque o livre-arbítrio que você tem é a opção de você deixar Ultra Mega Like aqui, ó, com um clique. Então, ó, já pega aqui embaixo, deixa o seu Ultra Mega Like e comenta aqui embaixo o que você achou. Você sabia de tudo isso do Diagon? Você sabia desses poderes que ele tinha? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, capricha, hein? Galera, tô deixando 2 vídeos de recomendações aqui pra vocês. Se inscreve no canal aqui no meio com o sininho, que é pra você não perder mais nenhum vídeo como esse, tá bom? Galera, obrigado de coração, tamo junto. Eu vejo você no próximo vídeo, na próxima semana. É nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau!